Olá, bonitos e bonitas! Olha eu aqui de novo! Uhul! Demorei, mas eu voltei, né? Então, já se inscreveu no meu canal? Se não se inscreveu, se inscreve aí, ó! Se inscreve, curte, compartilha. E o assunto de hoje é sobre como lidar com as crises e birras da criança autista. Vamos lá? No vídeo de hoje, vamos falar como diferenciar sobre a birra e a crise. Birra. O que é birra? Birra é quando a criança não consegue o que ela quer. I thought you wanted water. É uma sobrecarga sensorial. Calma aí que eu vou explicar para vocês o que é uma sobrecarga sensorial, tá bom? Primeiro vamos falar sobre birra. A birra é o seguinte, é quando a criança, por exemplo, deixa eu ver, quer um sorvete, a Yasmin ama sorvete. Estamos passando na rua e ela vê a sorveteria e fala assim, mãe, quero um sorvete. E eu falar para ela que eu não vou comprar o sorvete. E ela começa a chorar, começa a espernear, até eu dar atenção e ir lá comprar o sorvete. Isso se chama birra, né? Você dá atenção para aquela coisa que a criança quer e ela faz. Ela se joga no chão, ela grita com você, que quer porque quer. E as nossas crianças autistas, elas têm muito... como é que eu posso dizer para vocês? Muita complicação, elas não aceitam muito o não. Se a gente fala não, ela chora, ela fica braba, fica nervosa. Só que aí tem como conter isso, tá, gente? E a segunda coisa que você pode fazer na birra é não dar atenção pra criança. Se a criança começa a chorar, a espernear, você tira ela daquele local, tá? Leva ela pra um canto, conversa com ela bem sério e fala pra ela, eu não vou dar, e pronto. E não dá atenção pra aquela criança, entendeu? É dizer não e não. A Yasmin, eu vou ser bem sincera com vocês. A Yasmin, porque a gente não é de ferro, né? Quando eu falava não, isso não foi no comecinho não, tá, gente? Que no começo eu não sabia diferenciar a birra da crise. Eu achava que tudo a Yasmin dava uma crise. Então, tudo a Yasmin podia fazer, tudo a Yasmin tinha que dar atenção para ela, porque aquilo era uma crise e tudo. E aí meu marido bateu muita tecla sobre isso. E aí a gente até discutia muito, porque ele diferenciava as crises das birras, né? E era só comigo mesmo, tá, gente? Que quando o pai dela falava que não, era não e ela sossegava. Agora menina, deu um trabalho, até que um dia eu consegui, né, diferenciar e aí as coisas mudou. O que eu fiz? Como eu não sou de ferro, tinha dia que eu não tinha paciência. O que eu fazia? Eu não tô falando pra vocês fazerem isso, tá, gente? Isso é o meu jeito. Eu pegava e dava 2 palmadas na bunda dela. 2 palmadas firme. E aí ela parava. Até que hoje em dia eu falo não e é não. E pronto, acabou-se. Quando eu falo, Yasmin, eu não vou te dar, ela fica assim triste. Eu falo, tem dia, tem hora pra tudo. E aí hoje em dia ela aceita já um não. Só que deu trabalho, gente. Então, birra é quando a criança não consegue o que ela quer. Agora, crise. Crise é uma sobrecarga sensorial. Como é que é isso, Fânia? Uma sobrecarga sensorial, emocional, uma sobrecarga de informação e uma sobrecarga de eventos imprevisíveis. Quando a criança começar a ter uma crise, aqui em casa, a gente diferencia as crises da Yasmin o seguinte. Quando eu vejo que ela tá num lugar
e ela tá recebendo muita informação, né, ao mesmo tempo, ela fica agoniada, ela começa a andar de um lado para o outro, ela sai de perto da pessoa, então é bem complicadinho. Aí eu pego ela, calmo ela, pergunto se está tudo bem e ela diz que está tudo bem. A crise sensorial, vamos se dizer, deixa eu dar um exemplo. Eu já prestei atenção no seguinte, quando ela tá muito feliz, o pai dela viaja, o pai dela é caminhoneiro, e aí quando passa muito tempo longe, né, aí ela chega pra mim, ela fala que tá com saudade do papai, e aí começa a chorar, e aí é uma crise sensorial, porque ela tá sentindo a falta do pai, né, isso qualquer criança, né, qualquer criança sente. Mas quando o pai dela chega, ela fica tão alegre, às vezes, que ela não sabe o que fazer. Ela sai de perto, às vezes ela não chega a dar o abraço imediatamente, ela sai de perto e aí ela fica eufórica, tá? Aí fica andando para um lado para o outro, aí ela coloca o patins no pé e aí começa a sorrir do nada. E ela fica tão alegre que ela não sabe como se expressar. Aí o pai chega, pede um abraço, dá um abraço no papai, aí o papai abraça, entendeu? Então, mas aí ela continua naquela felicidade que ela não sabe o que fazer. Então, isso é uma crise, tá? Isso é uma crise de ter uma emoção tão grande que não sabe como se expressar, começa a chamar a atenção de várias formas, e aí é onde a gente tem que pegar ela no colo, tem que acalmar ela, conversar com ela, explicar para ela que tá feliz, que ela tá feliz, que o papai tá em casa, ou que ela tá feliz porque ganhou alguma coisa, entendeu? E quando isso acontecer, as crises, né, a sobrecarga de crise sensorial, o que principalmente as mães e os pais têm que fazer? Primeiro, manter a calma. Não é fácil, porque às vezes a gente tá num lugar, né, que a criança fica, por exemplo, ela fica tão agitada, sabe? Criança autista, ela fica tão agitada andando para um lado e para o outro, que às vezes é um simples fato dela estar com fome, ou ela tá feliz demais, ou ela tá recebendo muita informação ao mesmo tempo, né? Então, a gente manter a calma para poder acalmar nossas crianças. E explicar, segunda coisa, explicar para ela o que ela tá sentindo. Se ela tá sentindo raiva na hora, se ela tá sentindo muita alegria, se ela tá com fome, se ela tá frustrada, triste. Você tem que chegar a explicar para a criança, não, tudo bem, você tá muito feliz, aí Yasmin tá muito feliz. Isso a gente faz aqui em casa. Quando, principalmente nas horas das atividades, né? Chega nas horas da atividade escolar, tem dia que eu não tô com paciência. E aí Yasmin, ela fica tão... Desculpa com os cachorros latindo, tá, gente? Que late mesmo. Então, voltando na atividade, às vezes ela tá fazendo atividade da escola e às vezes tem dia que a gente não tá com paciência. E aí, às vezes, eu acabo soltando uns gritos em cima dela, né? E aí ela fica nervosa. E aí é onde ela começa a se atrapalhar. Ela esquece das letras, entendeu? E aí eu falo pra ela o seguinte: filha, você tá com medo da mamãe continuar gritando. Isso é totalmente normal. A mãe não vai gritar, a mãe vai tentar não gritar. Só que presta atenção no que a mamãe tá falando. Aí é onde ela se acalma, né? É onde eu falo que ela tá com medo. Aí eu abraço, beijo, aí eu falo assim, e ela se acalma, eu me acalmo e a gente continua a atividade. E a terceira, criar uma rotina, né?
criar uma rotina. Se, por exemplo, uma criança de 8 anos já é difícil a gente conter as crises sensorial, imagine um adolescente de 18, 20 anos. É um pouco mais complicado, né? Por exemplo, a Yasmin, ela tá com o costume de bater em outras crianças, né? Tá brincando e de repente, se uma criança fala que ela é estranha, que ela é esquisita, ela vai lá e dá porrada, né, na criança. Aí o que eu faço? Eu pego ela, isso já é rotina nossa, eu pego ela, boto ela lá sentada comigo e eu falo: você ficou com raiva porque a criança te chamou de esquisita, o colega chamou você de esquisita, mas não pode bater na criança, não pode bater nele. Aí vem com a mamãe, fala com a mamãe, só que você vai ficar sentada aqui uns 10 minutos até você se acalmar. E depois vai pedir desculpa daquela criança que não pode bater. E isso vem melhorando bastante, entendeu? Também para acalmar as crises, você pode ensinar, estimular. Tem uns estímulos de passo a passo de como acalmar. Por exemplo, se você tá vendo que a criança, ela tá tendo aquela crise na hora, tá muito agitada, tá chorosa, você pegar e pedir para ela mostrar a imagem de respirar fundo para ela poder se acalmar. Respira, transpira. Inspira e respira, né? Transpira. Olha a minha cabeça. Então, gente, também tem o pote da calma. Tem uns que gostam de apertar as bolinhas. Tem outros que gostam de mexer com slime. E tem o cantinho da calma também. Às vezes a criança está recebendo tanta informação na hora. É um celular tocando, é uma TV ligada, é um falando, o outro gritando. Aí o que você tem que fazer? Tirar a criança daquele local e levar lá pro cantinho da calma. Pode ser um quarto escuro, pode ser um cantinho cheio de almofada para a criança só simplesmente deitar ali, você deitar com a criança. Então, tenta criar essa rotina do cantinho da calma ou com alguns outros estímulos, tá bom? Quarto, tirar estímulo sensorial. Gente, o que é estímulo sensorial? O que aconteceu também uma vez na formatura dela? Isso, ela tinha uns 3, 4 aninhos, lá em Rondônia. Na formatura da Yasmin, tinha o fotógrafo lá tirando foto da gente e tal. E aí, ele não sabia que ela era autista. E a gente até conversou com a moça que tava ajudando ele a bater foto, né? Falou assim, ela é autista, não gosta muito de toque. Antigamente ela não gostava muito de toque. Hoje ela ainda já se controla, hoje ela já suporta um pouco o toque. Mas no começo, antes, o cara começou a tocar nela. Ela começou a tirar foto sozinha. E aí o cara pegava o capenudo, né, que fala, que coloca o diploma dentro para tirar foto e o chapéuzinho. E aí ele falava, bota a mão pra cima, e pegava nela. Coloca aqui, põe a mão assim. E isso, ela ficou com raiva na hora e depois não quis tirar mais foto nenhuma. Ela começou a ficar nervosa e começou a chorar e disse que não ia tirar mais foto, que não ia. E aí o que eu fiz? Eu fui lá, peguei ela no colo, tirei ela de lá. Aí o meu marido foi explicar pro fotógrafo que ela era autista, por isso que ela não queria mais tirar foto, porque ele começou a tocar muito nela. E aí eu levei ela lá pra fora, acalmei ela, conversei com ela, disse, você ficou brava porque o tio tocou em você, mas a gente não vai mais tirar foto. Aí o pai pegou, abraçou ela. Então, a pessoa que tá tocando demais na criança autista ou então falando demais perto dela, o que você deve fazer? Se você vê que ela começou a chorar, ela ficou nervosa, ela bateu em alguém, você tirar a criança dali, levar ela para um canto mais reservado e conversar com ela. É isso que eu tô falando o vídeo todinho, né? Conversa com a criança, fala que ela não gostou, se ela tá com medo, esse tipo de coisa. Isso foi o meu exemplo agora do que a gente passou, porque era um desconhecido
tirando foto e tocando nela, falando pra ela as posições que ela tinha que ficar, sendo que era simplesmente ele só fazer o gesto para ela fazer, né? Mas não, era muita coisa, muita informação na hora, então foi isso que a gente fez. Quinta questão é contenção na agressividade. Se a sua criança autista, ela tem mania de se machucar, né? Ou então de machucar você não pode ignorar isso. Porque uma crise, que nem eu falei, uma crise é diferente de uma birra. A crise é o seguinte: se a criança começa a se bater, a Yasmin ela tem mania de bater assim no rosto, quando ela tá muito nervosa ou quando ela esquece alguma coisa. Você tem que pegar essa criança, levar para um quarto onde não tenha caneta, lápis, onde só tem a cama mesmo, onde não tem nada para ela poder pegar e se machucar. A cama e a almofada, deitar lá com ela. Se ela preferir um ambiente escuro, fica no ambiente escuro, abraça essa criança. Você tem que procurar um jeito de conter essa agressividade. Porque às vezes, gente, é muita informação para eles mesmo, tá? E sexto, né? Ó, eu falei, manter a calma, primeiro. Explicar o que a criança sente, segundo. Criar uma rotina, que é os estímulos, tudinho da bolinha, do slime ou do passo a passo de como respirar. Retirar os estímulos sensorial, que é o toque, né? E é muita informação na hora. A agressividade, 5. E o sexto, antecipar as crises, que nem eu falei no começo. Yasmin, quando a gente percebe que ela tá tendo uma crise, quando a gente tá numa festa que tem muitas pessoas, ela começa o seguinte: vamos pra casa? Mãe, bora pra casa? Mãe, bora pra casa. Ela começa a chamar. Mas tem criança que não chama. Tem criança que ou ela faz isso aqui, ou ela grita, ou ela se bate assim, entendeu? Ela fica assim o tempo todo. Ou ela balança as mãozinhas, ou ela fica andando para um lado e para o outro. Então, aqui em casa, quando a gente vê que a Yasmin ela não tá se sentindo confortável no ambiente, ela começa a andar para um lado e para o outro e não dá atenção para ninguém. Ou ela já começa, vamos para casa e vamos para casa, né? Yasmin, vamos para casa. Muito barulho. Hoje em dia ela fala. Antigamente ela só balançava as mãozinhas e andava para um lado e para o outro. Então ela ficava agoniada, né? Tudo irritava ela, ela estava irritada. Então antecipa os sinais. Aqui, geralmente, além do autismo, né, que a gente tem que antecipar os sinais, a gente antecipa também os sinais das crises convulsivas. Yasmin, ela tem a epilepsia, além do autismo. Então, quando ela começa a tremer um lado do olho, ou ela começa a, tipo assim, ficar meio desmorecida, molenga, isso, os dedinhos começam a roxear, isso é um sinal de uma crise convulsiva, diferente de uma crise autista, tá? Isso, a Yasmin, além da gente prestar atenção nas crises do autismo, a gente tem que prestar atenção nas crises da epilepsia também, das convulsões. Então, é bem trabalhoso, tá, gente? Eu espero ter ajudado a vocês a diferenciar a crise da birra, tá? Deu para entender, né? Birra é quando a criança não consegue o que ela quer. E as crises é uma sobrecarga sensorial. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, gente, façam perguntas aqui que eu vou responder, tá bom? E beijos para vocês e até o próximo vídeo. Vou tentar, prometo para vocês que eu vou tentar fazer um vídeo por semana. É porque tá bem corrido mesmo. O último vídeo que eu fiz já tem 4 semanas, né? Mas eu vou continuar fazendo os vídeos aqui. Pode demorar um pouquinho, mas eu sempre vou estar por aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever, tá?
curtir e compartilhar com as pessoas sobre esse assunto das crises e das birras, tá bom? Beijos bonitos e bonitas e até o próximo vídeo. Tchau!